Queridos amigos e irmãos, neste fim de semana terei a alegria de ordenar 2 diáconos da minha diocese de Castanhal, o Giovanni e o Ravi, diáconos transitórios, em vista do presbiterado. E na próxima semana, mais outros 2 diáconos permanentes, o Moisés e o Rosivaldo. Então, minha reflexão de hoje é sobre o diaconato. Encontrando os diáconos permanentes de Roma, o Papa, a semana passada, disse o que ele espera dos diáconos e refletiu sobre o ministério próprio do diaconato. Lembrou que o Concílio Vaticano II entendeu o diaconato como grau próprio e permanente da hierarquia. A Lumen Gentium, depois de descrever a função dos presbíteros como participação na função sacerdotal de Cristo, ilustra o ministério dos diáconos, sobre os quais, diz, se impõe as mãos, não para o sacerdócio, mas para o serviço. Essa diferença não é insignificante. O diaconato, que na concepção anterior estava reduzido a uma ordem de passagem para o sacerdócio, recuperou assim o seu lugar e a sua especificidade. O simples fato de enfatizar essa diferença ajuda a superar a chaga do clericalismo, que coloca, diz o Papa Francisco, uma casta de sacerdotes acima do povo de Deus. Este é o cerne do clericalismo, uma casta sacerdotal acima do povo de Deus. E se não resolvermos isso, disse sempre o Papa, o clericalismo continuará na Igreja. Os diáconos, precisamente porque se dedicam ao serviço deste povo, recordam que no corpo eclesial ninguém pode elevar-se acima dos demais. Na Igreja deve vigorar a lógica oposta, a lógica da humildade. Todos somos chamados a nos rebaixar, porque Jesus se rebaixou, se fez servo de todos. Se há alguém grande na Igreja, é Ele, que se fez o menor e o servo de todos. E tudo começa aqui, como nos lembra o fato de que o diaconato é a porta de entrada da ordem. E diáconos permanecemos para sempre, mesmo depois da ordenação presbiteral ou episcopal. Lembremos que para os discípulos de Jesus, amar é servir e servir é reinar. O poder está no serviço, não em qualquer outra coisa. Os diáconos são os guardiões do serviço na Igreja. Consequentemente, pode-se dizer que são os guardiões do verdadeiro poder na Igreja, para que ninguém vá além do poder do serviço. O diaconato nos leva acima ao centro do mistério da Igreja. Assim como falamos da Igreja constitutivamente missionária, da Igreja constitutivamente sinodal, devemos também falar de uma Igreja constitutivamente diaconal. Com efeito, se esta dimensão do serviço não for vivenciada, todo o ministério se esvazia por dentro, torna-se estéril, não produz frutos e pouco a pouco torna-se mundano. Os diáconos lembram à Igreja que é verdade o que Santa Teresina dizia. A Igreja tem um coração abrasado pelo amor. Sim, um coração humilde que tem as batidas próprias do serviço. Os diáconos nos lembram isso quando, como o diácono São Francisco, levam aos outros a proximidade de Deus sem se impor, servindo com humildade e alegria. A generosidade de um diácono que se gasta sem buscar as primeiras filas perfuma do Evangelho a vida, fala da grandeza da humildade de Deus, que dá sempre o primeiro passo.
Deus sempre dá o primeiro passo para ir ao encontro também daqueles que deram-lhe as costas. Hoje também devemos prestar atenção a outro aspecto. O Papa diz que a diminuição do número de sacerdotes conduziu a um compromisso prevalente dos diáconos em tarefas substitutivas, que, embora importantes, não constituem a especificidade do diaconato. São tarefas substitutivas. O concílio, depois de ter falado do serviço ao povo de Deus na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade, sublinha que os diáconos são, antes de tudo, sobretudo, dedicados aos ofícios da caridade e da administração. A frase lembra os primeiros séculos, quando os diáconos cuidavam das necessidades dos fiéis em nome e por conta do bispo, especialmente dos pobres e dos enfermos. Em Roma, na grande metrópole imperial, foram organizadas diaconias, isto é, escolhidos 7 lugares distintos das paróquias e distribuídos na cidade, onde os diáconos realizavam um amplo trabalho a favor de toda a comunidade cristã, em particular dos últimos, para que, como os Atos dos Apóstolos dizem, ninguém passasse necessidade. Muitos diáconos estão atuando na Caritas, em outras realidades próximas aos pobres. Ao fazer isso, nunca perderão o norte, a bússola. Os diáconos não são meios sacerdotes, diz o Papa, ou padres de segunda categoria, não. Nem tampouco coroinhas de luxo, de enfeite. Eles não podem andar por esse caminho. Serão servos zelosos que trabalharão arduamente para que ninguém seja excluído e o amor do Senhor toque de forma concreta a vida das pessoas. Em última análise, a espiritualidade diaconal, ou seja, a espiritualidade do serviço, poderia ser resumida em poucas palavras: disponibilidade interior e abertura exterior. Disponíveis no interior, com o coração dispostos a dizer sim, dóceis, sem deixar que a vida gire em torno da própria agenda, e abertos para o exterior, com o olhar voltado para todos, principalmente para os que estão fora, os que se sentem excluídos. O Papa cita Dom Orione, diz que Dom Orione falava do acolhimento dos necessitados. Em nossas casas, dizia para os seus membros, deve ser acolhido cada um que tem uma necessidade, qualquer necessidade, também quem tem uma dor. Receber não só os necessitados, mas também os que sofrem. Ajudar estas pessoas é muito importante. E o Papa confia aos diáconos esta grande responsabilidade. Em primeiro lugar, o Papa espera que os diáconos sejam humildes. Diz ele que é triste ver um bispo ou um sacerdote se alardeando, mas é ainda mais triste ver um diácono que quer se colocar no centro do mundo, ou no centro da liturgia, ou no centro da igreja. Então o Papa diz: humildes, todo o bem que fazeis seja um segredo entre vocês e Deus, e assim dará fruto. Em segundo lugar, o Papa espera que os diáconos sejam bons esposos e bons pais, os diáconos permanentes, pelo menos, e bons avós. Isso dará esperança e consolo aos casais que estão passando por momentos de fadiga e que encontrarão na genuína simplicidade dos diáconos uma mão estendida. E poderão pensar: olhem para o nosso diácono, ele está feliz por estar com os pobres, mas também se dá bem com o pároco, se dá bem com seus filhos, com sua esposa, até com a sogra, diz o Papa. É muito importante fazer tudo com alegria, sem reclamar.
é um testemunho que vale mais do que muitos sermões. E as reclamações, diz o Papa, fora, fora, sem reclamar. Tive muito trabalho, não sei o quê, nada. Deixa para lá essas coisas. O sorriso, a família, a abertura à família, a generosidade. E em terceiro lugar, o Papa espera que os diáconos sejam sentinelas. Que bonito. Não só que saibam identificar os afastados e os pobres, isso não é tão difícil, mas que ajudem a comunidade cristã a ver Jesus nos pobres e distantes, quando eles batem em nossas portas. Então, o Papa espera que os diáconos tenham uma dimensão de profeta, catequistas, sentinelas, que sabem ver além e ajudar os outros para ver além e ver sobretudo os pobres que estão longe, que se apropriem daquela bela imagem que está lá no final do Evangelho de João, quando Jesus de longe pergunta aos seus discípulos, não tendes nada para comer? E o discípulo amado o reconhece e diz, é um Senhor. Que em qualquer necessidade os diáconos saibam ver o Senhor em tantos de seus irmãos menores que pedem para ser alimentados, acolhidos e amados. Então, o Papa gostaria que este fosse o perfil dos diáconos de Roma e do mundo inteiro. E para isso, nós queremos que nossos diáconos trabalhem. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.